Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e a você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É um prazer dar continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2023. Neste trimestre, estamos estudando sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. No próximo domingo, estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título O Avivamento Espiritual no Mundo. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando neste canal, você que sempre nos dá um retorno, um feedback, você que está divulgando este vídeo para outros irmãos e irmãs, outros professores. Muito obrigado por sua cooperação, meu querido irmão. E aqui nós vamos prosseguindo, fazendo este simples e objetivo trabalho, que visa dar ao professor informações adicionais para que ele possa argumentar em classe, explicar pontos difíceis da lição, se for assim necessário, e também dar a vocês uma visão geral da lição. Nós utilizamos a revista, nós temos a preocupação de trazer para vocês o conteúdo e assim vos alertar a respeito dos detalhes que temos na lição. Meus amados, antes de prosseguir, eu quero orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe maravilhosamente durante este momento de exposição. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, e através deste canal transmitir a teus filhos a lição que será estudada no próximo domingo. Ó Pai, que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar e que teus servos possam aproveitar bem, Senhor, cada palavra aqui falada durante esta exposição. Assim oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, o teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula. A nossa aula começa com o nosso texto áureo, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que diz: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Vamos repetir esse texto? E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Repetindo, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 7 ao versículo 10, e capítulo 47, versículos 1 a 5 e versículo 9. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Agora, Ezequiel capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo,
desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O versículo 9 diz assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Vamos agora aos objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Nós entendemos que o avivamento que está profetizado em Ezequiel, ele ainda acontecerá. Nós tivemos uma lição no trimestre passado que falou sobre isto. E se você quiser, você vá no nosso canal e procure uma lição que fala sobre imersos no Espírito nos últimos dias. São profecias para o futuro, não são profecias que se cumpriram no tempo do profeta Ezequiel. Segundo objetivo da lição, identificar os grandes avivamentos no mundo. E o último objetivo da lição, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Então preste atenção, meu caro professor e aluno. Nós temos uma parte da lição que é profética, que está no livro do profeta Ezequiel. Nós temos uma parte da lição que é histórica, e nós vamos tentar ser bem sucinto nesta parte da lição, porque entendemos que a escola dominical ela tem que ser, acima de tudo, prática, e nós não podemos fazer da escola dominical um seminário. E você, caro professor, durante a semana, leia a história de alguns destes homens que serão citados aqui, para que você tenha argumentação, para que você tenha um conteúdo para passar para os seus alunos. Essa parte histórica, ela é bem pesada para uma aula de escola dominical que visa o prático, que visa dar ao aluno uma orientação sobre o que fazer no dia a dia. E a última parte da lição fala das consequências do avivamento, não somente na igreja, mas também na sociedade. Os avivamentos históricos mudaram a sociedade. Os avivamentos históricos mudaram cidades, mudaram nações e transformaram o mundo. E nós, então, vamos aprender nesta última parte da lição a importância de nós continuarmos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazendo com que as vidas sejam transformadas, famílias sejam transformadas, igrejas sejam mudadas e assim esta mudança se estenda por toda a sociedade. Vamos então para a introdução da nossa lição. O que Deus fez no tempo de Ezequiel, eu seria mais cauteloso e colocaria o que ele prometeu fazer no livro de Ezequiel, ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, nós vamos percorrer esta lição tecendo comentários, se assim acharmos conveniente. E você nos acompanhe, pegue a sua revista, meu querido irmão, pegue a sua Bíblia, pegue a sua canetinha para anotar aí
as informações que nós vamos passar para você e assim vamos juntos estudar esta lição. Vamos lá, primeiro tópico diz: o avivamento no tempo de Ezequiel, e eu trocaria por o avivamento profetizado por Ezequiel. Vamos ao primeiro item do primeiro tópico: calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Isso nós estudamos no trimestre passado e tivemos lições maravilhosas que falaram sobre isso. Não vamos aqui nos aprofundar. Vamos prosseguir. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Diz assim Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Então Deus, ele restaurou seu povo. Anos após, o povo retornou do cativeiro. Ezequiel foi um profeta que profetizou durante o cativeiro em Babilônia. Então, quando cumpriu-se o tempo do cativeiro, Deus trouxe o seu povo de volta. Porém, Israel demorou séculos para ter de volta a sua nação, como temos hoje a nação de Israel. Ou seja, apesar dos judeus voltarem para sua terra, eles não tiveram autonomia política até que o Estado de Israel fosse restaurado. Por isso que nós entendemos que a profecia de Ezequiel era uma profecia para o futuro. Israel já foi restaurada como nação, mas resta o derramamento do Espírito Santo que há de acontecer sobre eles, conforme está em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. É o que vemos quando lemos Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 37, 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Era a chegada de um glorioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Porém, foi uma visão do profeta Ezequiel. Prosseguindo, vamos ao terceiro item do primeiro tópico, o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos, ou artelhos, como diz algumas versões da Bíblia. A cada etapa de 1000 côvados, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos, depois pelos lombos e, por fim, a nado. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, na piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Era uma representação, é claro, do grande avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Hoje, nós vemos que a nação de Israel tem trabalhado de tal forma que o deserto tem florescido. Mostra que a profecia há de ter o seu cumprimento mais completo quando Jesus Cristo vier a esta terra e instaurar aqui o milênio e reger todas as nações. Entretanto, meus amados irmãos, essa profecia ainda não se cumpriu. Esta é a grande realidade. O avivamento que vem de Deus para Israel acontecerá no dia
em que o Senhor Jesus Cristo vier do céu com poder e grande glória, e assim eles serão renovados pelo Espírito Santo de Deus. Estas profecias, cremos, terão o seu fiel cumprimento, e assim o avivamento, o grande avivamento sobre a nação de Israel vai acontecer naquele momento, quando eles olharem para os céus e virem aquele que vem sobre eles com poder e grande glória, aquele que os seus próprios pais condenaram à morte e morte de cruz, e agora descendo do céu com a igreja, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento do arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição: os grandes avivamentos no mundo. Não há nenhuma pretensão nossa de falarmos dos grandes avivamentos do mundo de uma forma geral. O comentarista também não faz isso, nem tenta fazer isso. Ele pensou alguns avivamentos e nós vamos dar ênfase, principalmente aquele que é o avivamento pentecostal, e que na semana que vem falaremos com mais profundidade quando falarmos sobre o avivamento espiritual no Brasil, em nossa nação, como veio para esta nação o avivamento, o despertamento da fé, e fez com que o Brasil se tornasse um dos maiores celeiros de missionário do mundo. Hoje nós temos, além de um potencial evangelizador enorme, nós temos também uma cultura que é aceita em todos os países. O brasileiro é muito bem recebido em todas as nações. Isso facilita o nosso acesso às nações do mundo, e por isso quantos brasileiros têm se entregado para as missões, inclusive na nossa igreja, na qual pertencemos, a Assembleia de Deus do Culubandê. Somos testemunhas vivas de que podemos sim ir às nações, e para isso é preciso que o avivamento aconteça, porque é através do avivamento que a chama do Espírito Santo incendeia os corações e a pessoa sente aquele desejo maravilhoso de ganhar almas. Os grandes avivamentos no mundo sempre resultaram em curas, libertações, almas salvas e batismo no Espírito Santo. Isso falando do avivamento a partir do Novo Testamento. É claro que no Antigo Testamento houve também avivamentos, mas na dispensação da igreja eles significam, além de um retorno à obediência a Deus, o recebimento do poder de Deus, da unção do Espírito Santo. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico, na Europa. Pela misericórdia divina, não tardou Deus em usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Meus amados irmãos, se nós voltarmos um pouquinho na história da igreja, nós teremos aí cerca de 1.300 anos sombrios. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, viveu durante os seus primeiros séculos debaixo da unção do Espírito Santo. Passaram-se os anos e a igreja começou a ser contaminada. E o que tivemos foi um período de trevas, um período que a igreja se misturou com a idolatria e perdeu o seu rumo durante muitos anos, durante séculos. Agora, quando chegou em 1517, a partir do século XVI, a igreja começa a respirar, a ressurgir, através dos movimentos reformadores. A igreja restaura a doutrina, restaura a obediência a Deus, começa a abandonar práticas idólatras, e há um ressurgimento da igreja chamado Reforma Protestante. E a partir daí, vários movimentos se espalham pelo mundo. E quando se fala de transformação da sociedade, nada melhor do que o exemplo da Alemanha, da Inglaterra e outros países da Europa que passaram por movimentos de despertamento, com a Bíblia Sagrada sendo traduzida para as suas respectivas línguas, com o povo tendo acesso à palavra de Deus. E então surgiram homens e mulheres que buscavam o Senhor, homens que se dedicavam ao Senhor. E a história vai contar vários grupos que surgiram de homens que começaram a clamar ao Senhor
com intensidade, com desejo de mudança. E aqui o nosso comentarista cita alguns destes casos em alguns países. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões. Este foi o século onde iniciou um grande despertamento por missões, quando missionários começaram a ser enviados para as nações e assim conquistando almas pelo mundo. Continuando, na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscando o poder de Deus, a unção do Espírito, e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Temos também no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. São os exemplos que o nosso comentarista nos traz. Nos Estados Unidos, e aí vamos trazer para você algumas imagens também. Você pode encontrar isso na internet, cara professor, se você quiser pesquisar, e vamos comentar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Campbell Morgan, do movimento da vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Veja, irmãos, que a mornidão espiritual, a frieza espiritual incomodou estes homens. E eu pergunto a você, meu querido irmão que está me ouvindo neste momento, será que a frieza que nós estamos vivendo em nossas igrejas hoje, será que a mornidão que nós estamos vivendo nas nossas igrejas hoje não nos incomoda? Seria bom que você usasse esta parte da lição, meu querido professor, para motivar o seu aluno a ter mais sensibilidade espiritual, para que possa, quando identificar a frieza, a mornidão, aquela morosidade, aquela falta de ânimo para trabalhar para o Senhor, que possamos buscar a Deus, orar ao Senhor e pedir um avivamento. Foi isso que esses homens fizeram e eles hoje são lembrados como grandes avivalistas da história da igreja. Prosseguindo, item número 3 do segundo tópico, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica. O que era isto? Era um desejo de voltar aos tempos apostólicos, principalmente com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Veja só o que diz o texto seguinte. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Bethel de College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Conta-se que durante uma aula em um dos institutos dirigido por Parham, uma aluna pediu oração. Uma aluna pediu que os seus colegas orassem por ela. E ela se colocou de joelho e os seus colegas estudantes de teologia daquele instituto começaram a orar. E ela recebeu o batismo no Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Parham
é um líder que foi muito criticado. Há acusações contra ele de racismo, a acusação de pertencer a Ku Klux Klan, um movimento americano que defendia a segregação racial, que considerava os brancos superiores aos negros e assim promovia ataques aos negros nos Estados Unidos. Esta entidade que tem ressurgido, infelizmente, nos últimos anos, com a ideia do racismo, da perseguição contra aqueles que não são brancos. Então, Parham é acusado de ter sido racista. Diz alguns historiadores que Seymour, William Seymour, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, um negro americano que promoveu um grande avivamento que se estendeu até o Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wingren, ele foi aluno de Parham e ele não podia frequentar a aula na classe, ele tinha que estudar do lado de fora da classe por ele ser negro. Mas foi através deste contato entre Parham e Seymour que o pentecostalismo teve as suas raízes estendidas por todo o mundo. Então, a despeito de toda a crítica e ofensa que é dada a este homem, ele fez parte do início de um movimento pentecostal. Diz alguns historiadores que ele compareceu a uma reunião lá na Rua Azusa e ele saiu aborrecido, porque para ele o que acontecia na Rua Azusa era fanatismo, era um excesso e não aquilo que era o verdadeiro movimento pentecostal. Entretanto, são histórias que nós lemos e que você, professor, deve estar atento se algum aluno te perguntar a respeito disso. Prossigamos. Em 1901, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo chamado de Grupo da Santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali, foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Brae Street 216. Continuando, as reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, e aí nós temos a imagem deste novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica de fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Eu trouxe para você, meu caro professor, um relato que está no livro História das Assembleias de Deus no Brasil. Acho importante que cada professor da escola dominical tenha este livro. A História das Assembleias de Deus no Brasil é algo fabuloso. Nós não temos vergonha da nossa história, pelo contrário, nós temos o prazer de falar o que aconteceu com nossos historiadores. Eu vou ler um texto para você, preste atenção, por favor. Diz assim, no primeiro capítulo: os historiadores que se ocupam do avivamento pentecostal no século XX são unânimes em mencionar a Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, como centro irradiador, de onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações. A Rua Azusa transformou-se em poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de pessoas de todos os pontos da América, ao chegarem atraídas pelos acontecimentos e para ver o que estava se passando ali, eram batizadas com o Espírito Santo e, ao retornarem para as suas cidades, levavam essa chama viva que alcançava também outras pessoas. Isso nos lembra Atos capítulo 2 e nos lembra Atos capítulo 8, que fala que quando foram dispersos os discípulos, eles iam por toda parte pregando o evangelho, ou seja, a chama se espalhou. Continuando, porém, quem havia trazido a mensagem pentecostal a Los Angeles
fora uma senhora metodista que, por sua vez, a recebera na cidade de Houston, quando tinha ido visitar seus parentes. Antes dessa data, ou antes de 1906, podemos citar também os avivamentos ocorridos na Suécia, em 1858, e na Inglaterra, em 1740, como já relatamos aqui em nossa aula. Na América do Norte, podem-se mencionar os avivamentos nos estados da Nova Inglaterra, em 1854, e na cidade de Muirhead, em 1892, seguidos dos de Galena, Kansas, em 1903, e Orchard e Houston, em 1904 e 1905, respectivamente. Reportemos, pois, aos acontecimentos do ano de 1906 na Rua Azusa, em um edifício que anteriormente servia como armazém de cereais, passaram a se reunir milhares de homens e mulheres sedentos da graça divina para interceder pela salvação dos pecadores e clamar por um avivamento. Todos estes desejosos de vida abundante, de uma vida de triunfo sobre o pecado. O pastor Seymour, que servia nessa igreja, não era pregador eloquente. Ele pregava a palavra de Deus, anunciava a promessa divina, o batismo com o Espírito Santo. E, em seguida, voltando a sentar-se em sua cadeira no púlpito, colocava o rosto entre as mãos e, no decorrer do trabalho, ele não parava de interceder, de pedir que Deus operasse de maneira extraordinária nos corações dos ouvintes. O que acontecia então é inexplicável. O poder de Deus caía sobre a congregação, a convicção das verdades divinas inundava os corações e o desejo de santidade dominava as almas. E repentinamente brotavam louvores dos corações, muitos eram batizados com o Espírito Santo, falavam em novas línguas, outros profetizavam e outros cantavam hinos espirituais. A notícia desses acontecimentos foi anunciada em toda a cidade, inclusive nos jornais seculares, que imediatamente enviaram repórteres para observar e descrever os fatos. Os membros de várias igrejas, uns por curiosidade, outros por desejo de receber mais graça do céu, chegavam para ver com os próprios olhos aquele fenômeno. Muitos deles traziam consigo a opinião de que tudo aquilo não passava de obra de fanáticos. Porém, todos saíam dali convencidos de que era um movimento divino e transformavam-se em testemunhas e propagandistas do movimento pentecostal que se iniciara naquela ruazinha em Los Angeles. Amém. Relatos que nós temos no livro História das Assembleias de Deus, do pastor Emílio Conde. Prosseguindo, vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição. Os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo é o primeiro item. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo nos trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Conta-se que em um desses avivamentos nos Estados Unidos, as pessoas tinham tanto temor, que a vestimenta das pessoas mudaram. A forma como as pessoas se cumprimentar nas ruas mudaram. Isto é, o avivamento trazendo mudanças nos relacionamentos interpessoais. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto da tragédia do racismo daquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. Ou seja, uma das grandes mudanças que aconteceu nos Estados Unidos foi a visão de que os negros são iguais aos de pele branca,
Isto pode parecer simples em nossos dias, no país que nós vivemos hoje, mas naquele tempo era uma segregação tão grande que atingia até os líderes religiosos, como falamos a respeito do Parham, que foi influenciado e até hoje é considerado um líder pentecostal, mas que tinha dentro de si raízes de uma segregação, raízes desse tratamento diferenciado entre branco e negro. O Espírito Santo veio para mostrar que todos, negros e brancos, podem ser cheios do Espírito Santo, assim como foi William Seymour, e através dele muitas e muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo e transformaram o mundo, como por exemplo Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil e fundaram as Assembleias de Deus no Brasil, que é hoje, sem dúvida nenhuma, a maior igreja pentecostal do Brasil e tem promovido uma grande influência nessa nação. Através destes dois servos de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren, grandes foram as mudanças que aconteceram neste país, através da transformação na vida das pessoas. E assim há uma mudança no tratamento, na vivência, nestes locais onde o Espírito Santo transformou a vida das pessoas através do avivamento espiritual. Vamos então para o segundo item do terceiro tópico, a geração depois dos avivamentos. É também consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Infelizmente, irmãos, podemos dizer isso em relação à nossa própria denominação, as Assembleias de Deus. Nossos pioneiros e aqueles que vieram após eles trouxeram para esse Brasil um grande avivamento, despertamento, expansão do Evangelho. Através de Daniel Berg e Gunnar Wingren, o Evangelho contagiou o Norte, depois o Nordeste, depois veio para o Sudeste e se espalhou para o Sul. E assim houve grande expansão da mensagem pentecostal. Hoje nós temos a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica e pentecostal do Brasil, mas não temos que confessar isto, não temos a mesma chama, o mesmo ímpeto dos nossos fundadores. Que Deus possa levantar, ainda em nossos tempos, pessoas avivadas para continuar transformando as cidades, transformando os estados e nações em todo o mundo. Prossigamos. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou, Deus não mudou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo, que eu e você sejamos instrumentos de Deus nesta geração. A nossa conclusão diz o seguinte: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Amém. Vamos te convidar para a próxima lição, a lição número 9, quando falaremos sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Estamos quase terminando a nossa revista e eu quero agradecer a você que está conosco durante todo este trimestre. Estamos aí com mais algumas lições para estudar e eu quero desejar a você, meu caro professor, uma aula maravilhosa no próximo domingo. Estude, se prepare, leia a história destes célebres homens que foram citados durante esta lição. Cuidado com as críticas que são feitas a cada um deles. É claro que sempre há objeções quando
temos homens que são usados por Deus. Seja cauteloso na sua fala diante da sua classe, mas principalmente instrua os seus alunos a permanecer buscando o avivamento e assim ser canal de mudança em nossa sociedade. Que Deus te abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.